Bom, então, a negação troca e a conjunção todas tem que ser V, ok? Terceiro operador, a disjunção. Veja que agora, ao invés de I, é OU. Ao invés de ser o símbolo, né, o circunflexo, ele virou um V mesmo, virou, ok? O contrário. Então, agora a situação é uma coisa ou outra. Veja que aí eu não estou afirmando as duas. Perceba a diferença quando eu digo uma coisa e outra. Estou me comprometendo com a verdade das duas. Aqui não, aqui eu estou falando uma coisa ou outra. Não é necessário, não é preciso as duas serem verdadeiras. Pode até ser as duas, mas aqui precisa pelo menos uma ser verdadeira, para que esse ou esteja dizendo a verdade. Afinal, eu estou afirmando isso ou aquilo é verdade. Isso ou aquilo. Então, nesse caso do ou, basta uma verdadeira, que aí a operação já será verdadeira. Tá certo? Então, nesse caso do ou, se você tiver V com F, dá V. Se você tiver F com V, dá V. Não tem problema. Basta ter uma V. Até as duas V dá V. O que não pode é ter as duas falsas, porque aí você não teria nenhuma verdadeira. Ok? Então, organize isso na tabela. Veja como fica ruim, não é? Imagine, ó, gente, no ou, V com F dá V, F com V. Não, bota numa tabela que o cara vê a tabela e já entende melhor. Tá certo? Então, observe aí como fica a sua tabela. Olha aqui, ó. Veja as atribuições como a gente fez, ó, tá vendo? De 2 em 2, aqui de 1 em 1. Claramente aqui a primeira fase da tabela, que é a de atribuições. Ok? Aí aqui você vem para a operação. E na operação, o que é que você faz? Teve verdadeiro, dá V, tá vendo? Não importa quantos. Teve verdadeiro, o resultado é V. Teve verdadeiro, o resultado é V. Agora aqui não teve, ó. Então o resultado é falso. Então no caso do ou, basta um verdadeiro que o resultado será verdadeiro. Ok? Então como é que você fica? A negação troca, o I todas tem que ser V, mas o ou basta. Basta uma, ok? Ou pelo menos uma, como você preferir. Esse é o sentido, essa é a ideia. Olhou o símbolo do I, todas tem que ser V. Olhou o símbolo do OU, basta uma. Pode até ter mais, mas basta uma. Ok? Bom, o quarto operador, veja lá, a disjunção exclusiva, é muito parecido com o terceiro. É disjunção também. Só que agora a disjunção é dita exclusiva. Olha o texto. Ou. Olha o símbolo. O símbolo do ou sublinhado. Tá vendo? Então, qual é a diferença? Em termos de texto, esse ou aqui, ó, esse ou do começo vai fazer toda a diferença. Como era lá no outro operador, na disjunção? Simplesmente uma coisa ou outra. E agora? Ou uma coisa ou outra. O operador da disjunção lá, o símbolo, era simplesmente o V. Agora é o V sublinhado, para dizer que agora é a disjunção exclusiva. Ok? E qual é a diferença entre isso aí? Que é importante você entender bem direitinho, porque é muito sutil a diferença. Muita gente tem dificuldade em perceber. Veja. Digamos que eu dissesse assim. Eu vou colocar aqui na mesa água e suco. E você vai se levantar e vem se servir. Preste atenção, porque se eu falasse assim, ó, beba água ou beba suco. Beba água ou beba suco. Eu vou voltar o slide aqui para você acompanhar a disjunção simples. Veja lá, com a tabela na tela fica mais fácil. Beba água ou beba suco. Então aqui é você bebe água, aqui é você bebe suco. Ok? Então vejam. Se você beber os dois, bebeu, bebeu. Se você beber só um, bebeu, bebeu. Se você beber só o outro, bebeu, bebeu. Porque quando eu falo beba água ou beba suco, o sentido é mais beba. Contanto que beba. Água ou suco, mas beba. Então, bebendo um ou bebendo o outro, você cumpriu o que eu falei. Você só está errado se nem água nem suco, tá vendo? Nem água nem suco. Aí você falhou. Agora veja a diferença. Ó. Se eu falar
ou beba água ou beba suco. Agora o sentido é escolha. Então, quando você bebe água, mas não toca no suco, você fez certo. Se você escolheu o suco, aí não bebeu a água, tudo bem. Agora, se você nem água nem suco, aí você falhou. Ou se você bebeu os dois, você falhou também, porque agora era ou água ou suco. Escolha um. Aqui você pecou por falta e aqui você pecou por excesso. Por isso essa disjunção exclusiva, ela só vai resultar em verdade, observe aqui, ó, ela só resulta em verdade quando somente um dos dois for verdadeiro. Somente um for verdadeiro. Nem pode mais de um, ó, e nem pode menos de um. Portanto, enquanto a disjunção simples, o ou simples, aquele primeiro, basta um CV, pode ter mais de um, não tem problema, mas basta um. Esse aqui tem que ser somente um. Não pode nem mais nem menos. Do mesmo jeito que o i, que o ou, você pode ter um ou com mais de duas. Nada impede que você tivesse isso aqui. Como é que você vai ler essa sentença? Ou P, ou Q, ou R. E aí você já processa assim, ó, escolha uma. Escolha uma para ser verdade, para que o resultado fique verdadeiro. Porque com esse operador, somente uma verdadeira e as outras todas falsas é que resulta num valor de verdadeiro. Então, se você tivesse aqui esse verdadeiro e os outros falsos, tudo bem, isso aqui está verdadeiro. Mas se você tivesse dois verdadeiros aqui com um falso, isso aqui já dava falso. Porque no ou, somente um pode ser verdadeiro. Ok? Então, esse aí é o operador da disjunção exclusiva. Enquanto o simples basta um, o exclusivo somente um. Tá claro? Bom, veja os detalhes desse operador. Olha a observação. Cuidado com isso. Como ou bebo, mas não ambos. Veja, quando você fala como ou bebo, até aí é a disjunção simples. Ó. P ou Q, ó, como ou bebo. Até aí é a disjunção simples. Mas quando ele faz essa ressalva, vírgula, mas não ambos, aí virou a disjunção exclusiva. Percebeu? Ele começou o texto, né, encaminhando ou querendo lhe induzir para a disjunção simples. Aquela primeira. Depois ele fez a ressalva, mas não ambos. Ora, se não pode os dois, então é porque a disjunção é exclusiva. Pior ainda quando eles fazem assim, ó. Ou como ou bebo. Até aí a disjunção é exclusiva. Mas veja a ressalva, vírgula, ou ambos. Ah, então ele permitiu os dois, essa disjunção ficou inclusiva, que é aquela primeira, a disjunção inclusiva, a disjunção simples, ou simplesmente disjunção. A ESAF já fez isso aí numa prova. Não era com essas palavras, mas era com essa ideia. Ou como ou bebo, ou ambos. Então, muita gente vê o ou no começo, né? Tem muita gente que pega aqui, ó, esse ou do começo aqui, ó, ou como ou bebo. Pronto, aí o cara fica cego e não consegue ler isso aqui. Porque quando ele vê o ou, já pensa que é o ou, a disjunção exclusiva. E aí não vê que ele armou a exclusiva, mas desarmou aqui. E aí prevaleceu a inclusiva. Então, você precisa ler a frase toda para poder decidir se é uma coisa ou outra. Ok? Esse é o detalhe desse operador. Então, veja. A negação troca, o i todas tem que ser V. No ou simples, basta uma. Pode ter mais, mas basta uma. Mas se for o ou, somente uma. Ok? Eu estou repetindo isso, repetindo sempre, para você fixar esses operadores. Veja lá o quinto operador. O quarto conectivo e quinto operador. O se, então, é o condicional. O seu texto é se, então. E o símbolo é esta setinha. Aqui, gente, é o mais trabalhoso. Esse aqui, sem dúvida, é o que dá mais dificuldade para a gente explicar. Por quê? Porque, de certa forma, a gente nota que o i,
que o ou, que o não, os alunos já trazem a ideia mais ou menos correta. Não é? Eles não precisam fazer um curso de lógica para entender o i, para entender o ou. Às vezes até já usam com correção isso aí. O que causa mais problema é o condicional. Por quê? Porque os alunos trazem uma ideia errada dessa expressão. E aí dá trabalho você tirar essa ideia errada para colocar a ideia correta. Não é como se diz na prática, é mais fácil você construir do zero do que reformar. Não é? Porque para você reformar, já tem coisa lá, tem que derrubar aqui, ajeita dali, tira daqui, segura ali, escora dali. É melhor que o terreno tivesse limpo e você construísse do zero. Então é muito melhor quando o aluno se apresenta sem saber nada dessa ideia aí do cientão, do que quando ele já traz uma ideia e essa ideia está equivocada e você tem que remover essa ideia para botar a ideia correta. Dá muito mais trabalho. E qual é a ideia correta e qual é a dificuldade? É que quando a gente fala uma expressão no cientão, vou dar um exemplo para você entender qual é a dificuldade. Vamos imaginar que eu dissesse assim, ó, vai haver uma festa logo mais e eu falo para você, se você for, então eu vou. Veja, se você for, então eu vou. A maioria vai entender que se você não for, eu não vou. Percebeu? Eu estou dizendo, se você for, então eu vou. A maioria vai entender que se você não for, eu não vou. E isso não está dito no meu discurso. Veja que quando eu falo, se você for, eu criei uma promessa para eu cumprir. Eu vou. Mas essa promessa está condicionada à sua ida. Se você for, nasce então uma promessa. Se você não for, eu nada prometi. Então está errado achar que se você não for, eu prometi que não vou. Porque eu nada prometi no caso de você não ir. A minha promessa é se você for. Se você for, nesta hipótese, eu prometo que vou. Então veja que só tem sentido cobrar a consequência se você cumpriu antes a ida. Se você não foi, qual foi minha promessa? O que foi que eu prometi se você não fosse? Nada. Posso ir ou posso não ir, uma vez que não tem nada prometido. Olhando a tabela, isso fica mais claro. Veja. Olha aqui, ó. Aqui é você e aqui sou eu. Então eu disse, se você for, então eu vou. Essa é a lei. Qual é a única situação daqui que cometeu o crime? Né? Que infringiu essa lei. Veja, a lei diz que se você for, então eu vou. Veja aqui, ó, você foi, ó. E eu fui, cumpri, ó. Porque você indo, eu estou obrigado a ir, mas eu fui, ó, aqui, ó. Então está tudo certo. Mas veja nesse caso, você foi, ó, verdadeiro, você foi. Eu estou obrigado a ir, então. Mas veja, eu fui, não. Opa, aqui eu falhei. Porque a sua ida obriga que eu vá. E eu não fui. Agora veja aqui, ó. Por acaso nessas duas situações você foi? Não, aqui você não foi. Então qual é a minha obrigação? Nenhuma. Nenhuma. Eu não tenho obrigação. Então não há que se falar em descumprimento da obrigação quando ela não existe. Ó. Se você não foi, eu estou livre. Eu posso ir e posso não ir. Que ninguém vai poder dizer que eu estou errado. E na lógica, se não está errado, está tudo certo. Olha aqui. Você não pode, em hipótese alguma, cobrar o cumprimento de uma obrigação que o cara não tinha. Você está preso porque você descumpriu uma obrigação que, aliás, você nem tinha. Bom, se eu não tinha a obrigação, não há que se falar em descumprimento dela. Não é assim, então? Se você promete, se P, então Q. Observe. Se você promete, se P, então Q, ó, esse termo aqui, P, a gente chama de antecedente. Antecedente. E esse aqui, a gente chama de consequente. Então, essa expressão diz,
Se o antecedente acontecer verdadeiramente, obriga esse aqui a acontecer também. Mas só se esse acontecer. Por isso que quando esse acontece verdadeiramente e esse aqui falha, aí a estrutura toda está perdida. Porque esse aqui ocorrendo, obriga esse a ocorrer. Mas quando esse aqui não ocorre, liberou esse daqui. Esse daqui fica livre. E estando livre, vai poder ser V, vai poder ser F. É por isso que a tabela fica desse jeito. Veja mais uma vez. Observe. E é assim que eu vou sugerir que você grave. Ó. No caso do condicional do se então, veja, só dá falso de V para F. De V para F. É a única situação que dá falso. Esse de V para F, entenda, é uma forma mais simples de dizer antecedente verdadeiro com consequente falso. Para não ficar muito formal, antecedente verdadeiro, consequente falso, diga de V para F. É a única situação. Ó. Isso aqui, ó, que você deve gravar. Ó. Esse é o entendimento desse operador. Veja. Pronto. Essa é a única situação em que o condicional dá falso. É a única hipótese em que um condicional dá falso. Obviamente que qualquer outra arrumação ele vai dar verdadeiro. Então, se você grava desse jeito, fica mais prático. Não é? Na hora da prova, quando você olhar para aquele símbolo da setinha, o que tem que surgir na sua mente? Só dá falso se for de V para F. Então, qualquer outra coisa que você encontre, de F para F, de V para V, de F para V, não interessa. Se não for de V para F, está salvo, está verdadeiro. Ok? Então, é assim que você deve compreender. É assim que você deve gravar. Uma vez eu dei um exemplo nesse operador, numa turma, faz muitos anos isso, e eu percebi que o pessoal entendeu bem. E eu disse, poxa, ficou bom esse exemplo, eu vou segurar nele, porque se funcionou para aquela turma, vai funcionar para qualquer turma. Não é? Veja como foi que eu criei a ideia, o exemplo. Veja na tabela que fica mais fácil de você acompanhar. Observe, eu criei assim. Ó. O exemplo era assim, eu ia dar uma aula numa turma, e eu combinei com essa turma que, se for mulher, então só assiste aula se tiver cabelo grande. Então, se for mulher, só entra se tiver cabelo grande. Aí eu disse assim, ó, você vai ficar na porta da sala para poder fazer cumprir essa regra. Se for mulher, então só deixa entrar se tiver cabelo grande. Então lá vai, você está na porta, lá vem uma pessoa, olha aqui, ó. É mulher? É. Tem cabelo grande? Tem. Entra ou não entra? Entra. Lá vem outra pessoa, é mulher? É. Tem cabelo grande? Não. Vai poder entrar? Não. Lá vem outra pessoa, olha agora, é mulher? Não. Agora vem homens lá. Precisa olhar o cabelo? Não, já entrou. Porque a lei é se for mulher. Se for mulher, olhe o cabelo. Não é mulher, nem precisa nem olhar. Com cabelo grande ou não, vai entrar. Ok? Então, isso são exemplos para você compreender melhor o conectivo. Se você esquecer em casa, amanhã ou depois você, lembrando da historinha, quem sabe, melhora a entender de novo. Mas na prova, você tem que levar assim, ó. Condicional só dá falso de V para F. Tá certo? Essa é a frasezinha. Escreva desse jeito. Ó. Só dá falso de V para F. É a melhor maneira de você gravar esse operador. Tá certo? Então, a negação troca. O I, todas tem que ser V. O ou, basta uma V. Pode ter mais, mas basta uma, ou pelo menos uma. O ou, somente uma. E agora o condicional. Só dá falso de V para F. Ok? Detalhes do condicional. Observem. Outras maneiras de você ler a estrutura. Veja, quando eu falo se P, então Q,
a língua portuguesa tem outras palavras, outras expressões para você expressar essa mesma ideia. Veja, se P, então que. Que, se P, trocando, né, aí a ordem de leitura. Quando P, que. Sempre que P, que. Todo P é que. P, logo que. P implica que. P, consequentemente que. Tudo isso é a mesma ideia. Qual? Se P, então que. Então, na prova, você encontrando qualquer uma dessas expressões que você tem aí, você deve entender que isso é o condicional. Agora, existem duas outras maneiras de você expressar o condicional que não são tão óbvias como essa. Não é? Eu acho que você, quando entendesse assim, sei lá, vou criar um exemplo aqui, digamos que eu falasse... quando chove, durmo até mais tarde. Veja, quando chove, durmo até mais tarde. Estou falando assim, ó. Quando chove, durmo até mais tarde. O que é isso? Se chove, então durmo até mais tarde. Não é? Então não é difícil. O difícil é você perceber essas outras duas. Ó. Observe. Com esse exemplo fica mais fácil. Quando eu falo se é vaca, então é animal. Veja, eu vou ler como as outras maneiras que estavam no slide anterior. Se é vaca, então é animal. É animal se é vaca. Quando é vaca, é animal. Sempre que é vaca, é animal. Toda vaca é animal. Ser vaca implica em ser animal. É vaca, consequentemente é animal. Todas as maneiras que eu botei ali, você lê um condicional. O que eu quero observar nesse instante é que há duas outras maneiras de você ler que não são tão óbvias como aquelas, que requerem uma observação, um comentário aí do professor para clarear isso aí. Tá certo? Veja aí quais são as duas maneiras. Primeiro, eu vou dizer que ser vaca é uma condição suficiente para ser animal. Ser vaca é uma condição suficiente para ser animal. É ou não é? Reflita aí. O fato de ser uma vaca já não basta para dizer que é um animal? Sim. Não falta nada a uma vaca para que aí sim ela fosse um animal. Não. O simples fato de ela ser vaca já é suficiente para você dizer eis um animal. Ok? Então eu posso dizer que ser vaca é suficiente para ser animal. Naquela leitura, eu poderia dizer que P é suficiente para Q. Ok? Como eu também posso dizer que ser animal é uma condição necessária para ser vaca. Reflita. Ser animal é ou não é necessário para ser vaca? Claro que é. Não dá para você ser uma vaca sem ser animal. Porque ser animal é uma condição necessária para ser vaca. Então, naquela história do P e do Q, eu poderia dizer dessa vez que Q é uma condição necessária para P. Ok? Para que você não fique na prova, né, lembrando do exemplo da vaca, quem que é suficiente, quem que é necessário. Ai, meu Deus, como é essa história de suficiente, de é necessário. Faça assim, ó. Bolei esse esquema para facilitar a sua vida, ó. Tudo que aparecer no lado do se é a condição suficiente. E o que aparecer no lado do então é a condição necessária. Quando você fala se P, então que, ora, se P, então P é a condição suficiente para que. Então, se P, então que. Ora, então que é porque este que é condição necessária para P. E assim você consegue ler de uma forma ou de outra. Ok? Então, no condicional, só dá falso de V para F. E na condição necessária e suficiente, grave desse jeito. O que tiver no lado do se, você diz que é condição suficiente. E o que tiver no lado do então, é a condição necessária. Veja aqui alguns exemplos para fixar. Se você encontrar na prova, A é condição necessária para B. Qual é a estrutura que você vai armar?
Preste atenção, porque ele está dizendo que A é a condição necessária. Se ele é a condição necessária, deve estar do lado do então. Então, essa estrutura é se B, então A. Percebeu? Se você falar, ó, C é condição suficiente para D. C, agora, ó, é condição suficiente. Se é condição suficiente, tem que estar no lado do se. Então, ele está falando aí, ó, se C, então D. Ok? Então, tudo que ele colocar no lado do se, você diz que é condição suficiente. Tudo que ele colocar no lado do então é a condição necessária. Ok? Mais grave, antes disso, que o condicional só dá falso de V para F. Então, negação troca, o I todas tem que ser V, o ou basta um, o ou somente um, e o condicional só dá falso de V para F. Veja o bicondicional, porque com o condicional entendido, esse daí automaticamente fica entendido. Porque o bicondicional, ou o se e somente se, olha o símbolo, pelo símbolo você já vê, ó, ele tem a dupla seta. Então você tem que verificar o condicional nos dois sentidos. Observe, ó, aqui na tabela. Daqui para lá, ó, da esquerda para a direita, ó, de V para V dá verdadeiro e voltando de V para V dá verdadeiro. Então deu bi verdadeiro. Por que é que aqui o resultado é falso? Ora, porque da esquerda para a direita dá falso. Ó, de V para F dá falso. Não adianta na volta dar verdadeiro, porque na ida deu falso. Então perdeu o bicondicional. Veja esse, ó, na ida, de F para V. De F para V não tem problema. Lembre-se que o condicional só dá falso de V para F. Então, de F para V não tem problema. Mas na volta, de V para F, ó, pau. De V para F dá falso, perdeu. Veja esse, ó, de F para F, verdadeiro. E na volta, de F para F, verdadeiro. Então, aqui deu verdadeiro. Ok? Então, aqui deu verdadeiro. Então, é um bicondicional. Você pode gravar assim, ó, iguais dá verdadeiro. Está vendo? Ó? Se os participantes tiverem valores iguais, o resultado é verdadeiro. Mas se eles tiverem valores opostos, ó, diferentes, ó, aí dá falso. Claro, não é porque se eles são iguais, VV e FF, é impossível ter de V para F. Porque para ter de V para F, tem que ser um V e um F, tem que ser diferente. Então você grava assim, iguais dá verdadeiro e diferentes dá falso. Ok? Iguais dá verdadeiro e diferentes dá falso. Na linguagem da condição necessária e suficiente, observe lá no slide, que agora você vai dizer que é condição necessária e suficiente. A é necessário e suficiente para B. Veja como casa com aquela ideia que eu disse. Se A é condição necessária, tem que estar do lado do então. Mas se ao mesmo tempo ela é também condição suficiente, tem que estar do lado do se. Ora, como é que A pode estar do lado de um lado e do outro ao mesmo tempo? Se for o bicondicional. Porque no bicondicional, o A tanto flecha como é flechado. Então, tanto está num lado quanto está no outro. Então, quando o texto falar que A é condição necessária e suficiente para B, entenda que ele está armando ali um bicondicional. Ok? Bom, gente, assim a gente conclui o item de operadores lógicos, tá certo? Os 6 operadores. Vimos aí a negação que troca, o i exige todas, o ou basta um, o ou somente um, o condicional só dá falso de V para F e o bicondicional iguais dá verdadeiro, diferente dá falso. É assim que você tem que gravar para levar para a prova, tá certo? No quarto bloco, a gente vai iniciar com alguns exemplos disso aí para você treinar, para você fixar esses operadores.